Olá, queridos, shalom, shalom, graça e paz. O programa tá pegando fogo, tá? Coisas profundas estão sendo faladas aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast na Frequência, parte 2 sobre o ministério apostólico e profético. Nós soltamos aqui um tema e começamos a aprofundar, né? O apóstolo J veio à mesa, né? O apóstolo Pimentel teve que seguir os seus compromissos, tá? Agora aqui, ó, que chegou aqui, ó, pra gente trazer pra mesa aqui. Ser boca de Deus é algo muito sério. Tem muita gente que brinca com isso, falando coisas que Deus nunca mandou falar. Existe um temor quando se realmente fala de Deus, né? Essa frase aí, hoje parece que as pessoas realmente perderam o temor, meu bispo. As pessoas estão falando coisas. Eu tive uma experiência muito especial a respeito disso. Eu fui num determinado culto e que Deus estava usando uma moça, né? E foi bem interessante que Deus estava falando assim para mim, né? Ela sendo usada e Deus dizendo assim para mim, né? Estou usando ela. E aí ela continuou, ela não entendeu que ela só foi até aquele momento ali. Daí em diante, Deus falou para mim, colocaram nela um peso que ela tem que profetizar para todo mundo, e agora ela está falando sem mim. Como é isso aí? Isso acontece. Uma das citações bíblicas é Números 11, e do versículo 16 em diante, e onde Deus fala com Moisés, manda reunir 70 anciões e desce. E aí Josué viu que entre esses 70, 2 estavam trabalhando, um na guarda e o outro em um outro lugar. E ele sobe, porque na hora que o Espírito desceu para profetizar, aí ele entra na reunião e diz: olha, Moisés, estão profetizando, fulano e fulano está profetizando e está lá no arraial e não está aqui na reunião, mas ele está escrito, o que o texto diz? Está escrito, ele faz parte da inscrição separado da reunião. E aí eles não profetizaram mais. Por quê? Porque isso acontece porque Moisés chega e volta e diz assim: seria bom que todos profetizassem ou continuassem profetizando. Mas era o tempo que Deus deu ali naquele momento, era um momento profético, todos tinham que profetizar porque era necessário que as coisas acontecessem. Por exemplo, lá quando Saul entra no rancho dos profetas, na casa de profeta, e ele se envolve também no espírito que está sobre aquele lugar, o espírito profético, e Saul profetiza, mas Saul veio com raiva para ir em cima de Davi, que soube que Davi estava por lá, e de repente ele começa a profetizar. E é interessante porque as profecias elas se revelam, e o espírito da profecia é real. Então, por exemplo, no dia de Pentecoste, houve pessoas que receberam e profetizaram. Mas, Caleb, a pergunta, eu acho que a gente está fugindo um pouco. A pergunta, você está explicando muito bem esse assunto. Eu tenho uma pergunta para você aí, muito séria aí, no que você falou. Mas a pergunta é: será que o que é que acontece com uma fileira? A gente acontece de uma pessoa vai profetizando para uma fileira de pessoas. A uma pessoa, tudo bem, a pessoa está ali sendo usada por Deus, mas aquela fileira, ou toda a igreja passar por ela? Aí essa é a pergunta. Você está dizendo, Deus está nesse processo? Deixa eu afunilar aqui mais. Todos nós, no começo do ministério, temos as nossas meninices, né? O ministério apostólico e o profético é um ministério que a gente não vê tanto isso acontecer, né? À medida que vai crescendo. É uma unção diferenciada. O clima é diferente, é um ambiente mais, eu não vou dizer pesado, mas é uma unção mais madura, né? Madura, exatamente. Mais carregada. Agora, Caleb é profeta, começou o ministério profético já com essa maturidade? Não. Ou já falou, já aconteceu de falar algo que Deus não mandou? Entendeu? Como tem um texto que fala, né? Ai daquele que disser, o Senhor mandou te falar
Só que o Senhor não mandou falar nada, né? Tem um fato interessante, quando Eliseu estava orando, ele viu a sunamita chegando e ele percebeu que ela não estava bem, né? Ele pediu que o seu moço fosse até ela e perguntou como é que ela estava tudo bem. Quando ela chegou ao profeta, eu vejo que você não está bem. O semblante da gente fala muito, assim. Tem muita gente que brinca muito com essa questão. Deus me mandou falar, Deus falou. Para algumas pessoas, Deus é um Deus muito tagarela. Deus fala, mas eu não acredito que Deus fala com tanta frequência como algumas pessoas dizem que estão falando. E nisso, bispo, tem muitas pessoas frustradas. Exatamente. Frustradas, sabe por quê? Porque ela vem querendo receber algo, receber um direcionamento. E tem muito profeta que não tem essa maturidade de Eliseu. Fala assim, Deus não me revelou nada. Eu não vou deixar de ser mais ou menos homem de Deus se Deus num certo dia não me usou. Todo dia o céu se abre, Deus rasga os céus e tem aquele culto extraordinário. Não é assim. Eu tenho que entender que tem dia que o negócio não está tão bom. Eu até diminuo um pouco o culto, entendeu? Então nem todo dia Deus está falando, mas não é porque Deus está falando que eu vou querer falar para a pessoa aquilo que Deus não mandou falar. Então vai ter dias que Deus não vai falar, não vai me usar. Com essa coisa de ter que entregar, né? Um determinado... Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está entregando no altar e está entregando para as pessoas. Sim. Muita responsabilidade. Um determinado profeta virou para uma pessoa, provavelmente ele analisou as características daquela pessoa. Era um homem alto, uma pessoa simples, e nós estávamos num ambiente de oração, e ele parou e foi até o amigo, o irmão, e falou assim, eu estou vendo Deus lhe entregando um caminhão. E o perfil de caminhoneiro. Só que ele era médico, um doutor, rapaz. Então todo mundo deu risada. Nesse mesmo dia ele virou para minha esposa e falou assim, Deus está lhe dando um ministério de louvor, veja a senhora cantando. Minha esposa cantou uma vez só, casou, nunca mais cantou. Né? Mas o afã de ter que falar alguma coisa leva às vezes de satisfazer o ego de uma igreja ou de um povo, falando de uma igreja, de um povo que está fazendo a igreja um centro de conveniência, entendeu? Um centro de conveniência, onde eu vou para receber, e é nisso aqui que eu vou para receber, onde muitos estão se deixando levar, não vou falar por falsos profetas, né? Mas por pessoas que, assim, você vai ver que ele não tem uma família que lhe valida. Meu bispo, a esposa do senhor acaba validando seu ministério, sua família, a sua igreja, entendeu? Então tem muita gente que é como o meu apóstolo fala, que cai de paraquedas, que vem de sei lá das quantas, ninguém conhece nada da genealogia, não tem nada. Até conhece, gente, mas assim, por essa entrega desacerbada, sem fundamento, que aí é que eu entro de novo. Os 12 foram os 12 apóstolos foram os fundamentais, que trazem os fundamentos para todos, né? Os 12 ali. Agora, cadê? Quem está realmente seguindo a doutrina dos 12? Quem está seguindo aquilo que Jesus enviou, entregou aos 12 como discipulado? Aí faz parte da igreja, dos pastores, eles dão tudo no discipulado, se aplicar no discipulado, porque essa entrega que está barata de profeta aqui, nós chamamos ele de profeta não porque ele fica revelando as pessoas, não porque ele vai para podcast. Eu vi um podcast agora que o cara chegou para um profeta se intitulando de profeta. Eu até acredito que seja, porque os dons, eu vou dizer aqui agora, tem nada a ver com o dom profeta, tem nada a ver. A Bíblia, quando Deus dá uma revelação, se Deus me deu uma revelação aqui, diante dos dons que eu ministrei aqui para vocês, do seu passado, eu estou entrando em 1 Coríntios 12, fala sobre a palavra de conhecimento, que é, palavra de conhecimento é o passado e o presente de uma pessoa. Dom da sabedoria é o futuro. É o futuro. É como você entra numa faculdade, estuda 5 anos e aí você já sabe o que vai acontecer com o seu futuro. Vai ser o médico. Estudou para medicina. O futuro é o dom da sabedoria. O dom do conhecimento é o passado e o presente. E o dom da sabedoria, que é o dom
que é o discernimento, que é o dom e o discernimento de espírito. São esses 3 dons que vem aí. Então, por essa entrega, por ter discernimento de espírito, por muita gente assim, vê no rapaz que está querendo fazer um livro de libertação e manifestou demônio. Meu Deus. Não foi? Foi. Manifestou demônio com a mulher. Eu disse, meu Deus do céu. Então, assim, ele não tinha o quê? Discernimento. Não teve, então nós tivemos discernimento para entender que aquele casal estava passando por alguma área muito perturbadora. Foi. Não foi? Então, olha, isso se chama de dons espirituais, que é para a igreja. Tem nada a ver com um dom profeta Isaías 11, e profético. 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos. Fala disso, dos 7 Espíritos daquilo do poder. Aí esses 7 espíritos está muito atrelado ao que o Caleb, mas o apóstolo Pimentel, sabe aqui está falando, ao poder desses 7 espíritos para a igreja. O dom de revelação, dom de revelação não existe, gente. Da palavra de conhecimento. Deus revela a palavra de conhecimento, o passado e o presente. Dom de sabedoria, Deus revela o futuro. Dom de sabedoria. A pergunta que chegou aqui, ó. O caráter pode anular o chamado? Não, anular o chamado não. O caráter, como ele está falando aqui, quantos conheço aí vivendo biblicamente com amantes, com 3, 4 casamentos? Então isso aí não é novidade pra gente, não. A gente sabe disso demais. Então, tantas coisas. Então, não, isso aí, o caráter, ele te garante, ele te mantém no estado onde Deus te colocou, onde você conquistou. Ele mantém onde você... É uma unção perigosa, né? É uma unção do ofício. Meu Deus. Porque ele faz parecer certo por conta do que está acontecendo. Não? Então, é como se o que tivesse acontecendo... O dom, eu costumo dizer assim, o dom abre uma porta. O dom abre uma porta de cura, abre uma porta de uma conexão. O dom da oratória, o dom os dons que Deus dá a uma pessoa, ele abre uma porta muito grande. Ele bota você em uma mesa que você nunca pensou em estar. Mas é o seu caráter que vai te manter ali naquela mesa. Eu posso falar algo sobre o caráter profético? Pronto. Já vivi nessa situação e alguém chegar... Eu estava numa cidade do sertão da Bahia, aqui em Irecê. E, de repente, eu ia pregar de noite, chegou uma mensagem no WhatsApp da igreja local, que tô falando mal do senhor aqui, é uma moça. Eu disse, quem é? Ela falando horror do senhor, disse que é um picareta, que é isso, que é aquilo. Eu disse, vamos lá. Qual? O senhor vai lá? Eu disse, vou lá agora. Vamos pessoalmente, vamos conversar com ela para ver. Eu não conheço. E aí a primeira vez citei alguns versículos bíblicos e disse, agora a gente vai orar. Se o que a senhora está falando for verdade, eu nem dessa cidade saio. Por quê? Porque eu quero que a senhora ore. E a pastora, aí, não vou orar. Não, por que a senhora não vai orar? Eu quero que a senhora ore as 10 pragas do Egito sobre mim. Eu quero que a senhora ore isso, e me amaldiçoe e tudo. E que eu morra com uma praga, com um câncer. Eu fui dizendo todo tipo de maldição. Se não for, vai tudo pra senhora. Aí ela foi, o que essa mulher fez? Na hora ela fez, não, porque, a consciência, se eu orar e não for verdade, vai vir para mim. Aí eu disse, só que agora é o seguinte, pastora, a senhora ora, era a pastora local da igreja onde eu ia pregar, a senhora vai orar. Ela, o quê? Vai orar, e ore, eu só saio daqui depois que a senhora orar, porque ela botou em jogo aqui a minha vida. Se não for verdade, agora se for verdade, eu abro o bico aqui e digo que eu não presto, que isso, que aquilo. Eu já me expus aqui. Beleza? Beleza. Aí a pastora ficou, eu tenho que orar. Ore. Porque se eu não estou vivendo uma vida de brincadeira, então vamos orar agora. Aí a mulher teve que orar, orou, a igreja de noite encheu. Eu disse, agora o senhor me estreitou, né? Tá cheio de gente aqui curioso me olhando. Saí dessa cidade, estou vivo até hoje. Mas eu coloquei, porque uma coisa que eu aprendi, eu disse, se eu tiver errado, vou expor aqui bem, eu não tenho essa besteira comigo, eu já errei.
e fui nas igrejas aonde eu preguei, fui lá, cada um, pedi perdão e falei com cada um, e falei de público. E um eu estava. E um ele estava. E foi pronto, e foi arrependimento. E eu tenho autoridade para pregar sobre arrependimento. Eu posso entrar na linha do João Batista e pregar arrependimento. E a igreja chorar. E não com aquela coisa, aquelas invenções de criar um ambiente ou usar uma palavra, mas a palavra vir e cortar. Mas o profeta ele tem que se posicionar se se ensina ou não. Existe os problemas aí que a gente está vendo aí, coisa além do normal. Deixa eu explicar uma coisa. O diabo tá falando aí, gente, tá profetizando, tá enganando. Eu já vi espírito manifestar e o cara tá de engano. Hoje acabou, agora é normal, tudo é normal. Não, que nada, isso é besteira, tudo que é normal. Porque assim, eu tava ministrando sobre isso. Hoje Jesus disse que veio cheio da graça e da verdade, então não adianta. Não só foi eu não, acho que já peguei umas vezes você falando, se Deus, eu largo agora, Jesus agora, eu largo Bíblia, e aí, irmão, eu não estou falando eu estou falando de um tumor que uma senhora chegou com pus, ela levantou a blusa e mostrou a ele, estou assim, e a do joelho. E eu vi com os meus próprios olhos. E ele não tomou glória nenhuma, ele não se exalta nem nada. Deus curou, liberou. Ele foi pro cantinho dele, sei lá, comeu até um pastel ruim lá. Teve um apóstolo que chamou a gente lá pra... Você é uma bênção. Lá, o homem tava não sabia. Hoje ele está curando um cara aqui de câncer. O cara saiu correndo, mijando, botando push pelo... Meu Deus. Foi. O apóstolo. Aí os rapazes, eu fui curado agora. O apóstolo falou com o profeta. E eu perguntava a Deus, como é que o senhor usa um caba desse? Eu já me aborreci com ele. Eu fiquei olhando assim, Jesus, que homem é esse? Como é que Deus pega? Mas Deus pega. Deus traz. Porque Deus precisa trabalhar num conjunto, com o perfil de cada pessoa. Você tem um DNA de Deus dentro de você. Você tem algo dentro de você que Deus sabe onde colocar cada um. Não, mas volta àquela lição, né, cara? Eu quero perguntar, você é muito forte. Você falou aqui, porque hoje acabou isso. Se você chegar aqui para uma pessoa, algumas, não sei, não são todas, mas em grande parte, por causa desse avanço tecnológico, o ser humano, digo até as ovelhas, elas estão descartando o pastor, elas estão tratando de uma forma, talvez como o bispo veio no carro falando conosco, será que é o nosso ensinamento? Estamos nos doando demais, estamos tratando muito bem, porque é um descaso, é um terror, é uma desconsideração, é uma falta de respeito. Isso tamanho, não é? Então, assim, o que é que está acontecendo? Ainda existe essa questão de envio de cobertura, cara, porque, olha bem, você disse que Deus falou com Moisés para juntar 70 na congregação. Olha o que você fala. E aí, 2 não vão. 2 dizem assim, eu não quero isso, e manda, foi trabalhar ou foi fazer qualquer outra coisa. Certo? Volta e Josué vê os 2 profetizando igualzinho a todos que estavam, aos 68 que estavam na congregação, e ainda recebe uma exortação. Poxa, era importante que todos profetizassem, não só eles. Agora, o que eu quero dizer, se nós somos inteligentes, você escolhe uma pessoa para andar do seu lado. Você escolhe uma pessoa, você é pastor, viu uma pessoa, um perfil, chama ele, discipula, vem cá, bora aqui, venha caminhar comigo. Aí você vê, a pessoa que não tinha dons, a pessoa que não sabia nem como é que buscava dom, não sabia nada, passa a falar, passa a pregar, passa a abrir culto, passa a louvar, passa a ter uma autoridade, ser reconhecido como um pastor, um evangelista, um profeta na igreja, ou até mesmo um líder de célula, não importa. Passa tudo isso dado porque você escreveu o nome dele. Sim. A verdade é que Deus poderia muito bem só encher os 68 que estavam na congregação pela obediência. Mas porque Moisés colocou o nome escrito, Deus honra aquele que o líder coloca. Olha aí.
Então a responsabilidade ainda está em nós nos blindarmos de quem nós estamos colocando ao nosso lado. E respondo da Porque Deus respondeu e fez com que eles também falassem língua. E a gente depois se preocupa. Poxa, o cara largou a gente, desprezou. Deus também não está nem aí, bora mandar, caminha. Agora a responsabilidade foi tua, que escolheu, ele recebeu aquilo que está em você. Eu vou citar duas frases. Porque, licença aqui, Caleb, porque olha que detalhe, será que isso existe ainda? Eu quero saber de você isso. Cobertura espiritual. Deus disse que tira, que está em Moisés e coloca. Rapaz, isso é muito forte. Quer dizer que eu chamo um cara para andar comigo, ele fala, daqui a pouco ele está também fazendo as mesmas coisas, passando. É uma das coisas que estão dizendo que isso é maluquice, que não existe isso. Eu queria saber do Caleb, que é um estudioso dessa área. Eu vou citar alguns textos bíblicos, que é real, né? É tanto que Moisés escolheu Josué por indicação de Moisés. Mas tem um texto bíblico vou entrar no profético primeiro. Elias chamou Eliseu, não disse nada, passou e disse, jogou a capa. Ele recebeu. Foi cheio de unção, cheio da graça, cheio de obediência. Vou lá falar com meus pais, vou fazer o que tem que fazer, fez tudo direitinho. Olha o que ele aprendeu. Agora Elias vai, sobe, vive o Senhor, mas não te deixarei. Ele vai perseverando, é meu líder. A visão, ninguém a vê, só Eliseu. Eliseu, se você me ver subindo, ele ia ser arrebatado. Quando é arrebatado, ele ia sumir, ia ser tomado nas nuvens. E ninguém viu. Aí Deus abre a visão de Eliseu, e Eliseu tinha uma visão aberta, e Eliseu veio carruagens e cavaleiros de fogo, circulando, e pegou Elias, ele viu. Aí sim, por você ver, você vai receber a porção que você quer. Segue Eliseu com seu ministério, pega Geazi e bota do lado. Geazi foi sem graça, sem visão, sem direção, foi um discípulo com 50 anos de idade. Estou falando de um homem de 50 anos de idade, a maturidade que não chegou a ele. Ele não cresceu com maturidade. A viúva, a sunamita chega, o cajado que é dado, vá lá e toque no menino, não fale com ninguém, não mostre a ninguém. Ele saiu, a Bíblia diz que ele mostrou, que ele falou, imaturo, e não teve resultado. Mas a unção não estava, mas ele não seguiu o princípio. A visão dele estava no que o profético estava oferecendo. Quando acontece com Naamã, olha o que você vai chegar em Jesus e entender a mesa quando olha para Judas e os 12. E os 12 perguntam, sou eu? Porque ele sabia que Jesus sabia. Não sabias tu que quando tu fores até a Naamã, o meu espírito, a unção que está sobre mim, não foi contigo? O espírito que está sobre mim não foi contigo, porque estava sobre você. Então, quando o discípulo chega com uma cara cínica, cheio de versículo no bolso, eu preciso conversar com o senhor, eu estou saindo da igreja, porque aqui eu não concordo mais com a visão. Aí você olha para o discípulo. Quando falam, quando chega para falar, tanto que nem falam. Mas a resposta profética ela tem. Mas foi essa unção que lhe casou, foi essa unção que ele botou no ministério, foi essa unção que Deus deu sobre mim, foi essa visão que Deus deu sobre mim, que colocou, lhe posicionou, lhe deu um bom emprego. Mas aí é o caráter. Mas independente do caráter, a unção ela vai além. Não, o cara esquece tudo. Esquece quando não tem caráter, some tudo da cabeça. Faça 100 vezes, tudo perfeito, um erro, acabou. Um erro já foi. Acabou. Um erro. E não tem direito de errar, não, viu? Mas como Deus não mudou, eu não permaneçam firmes no propósito, permaneçam dentro do Salmo 23. Você já entendeu o Salmo 23? E a revelação? Meu irmão, eu sigo uma treinadora de líderes e ela fala que a geração mais rebelde que pisou na terra é a nossa. Essa é a nossa geração. Quando esse texto, eu estou voltando aqui para um texto que nós já lemos, de Efésios 4, do 11 ao 13, que fala assim, até que cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé
Como varão perfeito. Né? E nós não chegamos na unidade da fé ainda. E ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque eu quero voltar a esse assunto do apostólico e do profético. Esses dias mesmo eu recebi um telefonema. Deus me deu uma graça para lidar com pastores. Eu atraio muitos pastores, eu acompanho vários pastores. Deus me deu essa graça, né? Lá na igreja tem 9 pastores, está chegando mais aí. E a igreja é relativamente pequena, né? Mas Deus nos deu essa graça. E um desses pastores, que já é um ancião, eu nem estou contando com esse ancião, ele tem vindo pouco, mora em Salvador. O pessoal está querendo me consagrar ao apostolado. Mas o apostolado, eu não acredito nisso, acabou, isso foi naquele tempo, pererê, entendeu? Então, a questão aí eu quero falar para a câmera aqui. Você, querido ouvinte, querido pastor, diácono, presbítero, seja qual for o seu ministério, você acha que nós já chegamos à unidade da fé, à total unidade da fé? Você acha que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Porque quando ele distribui, né, os 5 ministérios, ele fala, né, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Até que não acabou, já acabou. Mas acabou. Até que cheguemos à unidade da fé. E o que eu quero trazer à mesa é isso. Nós já chegamos à unidade da fé, nós já chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A resposta é sim, não. Não. Meu bispo? Também não. Meu apóstolo? Claro que não, nós estamos ainda. Não tem como. Fazendo um paralelo ao que o senhor falou dos 5 ministérios, e de entender a plena unidade da fé, eu creio que não tem nada a ver. O que seria a plena unidade da fé? Sim. É o que. Vamos tentar esmiuçar isso. O que seria isso? É a igreja ser uma. Ele disse que o mundo só vai conhecer quando a igreja for uma só. É o saco de batata e o purê de batata. João 17, a igreja é só uma. João 17 diz isso. É oração de intercessão. É essa aí. Que seja um, acabou. Que a igreja seja uma só fé, uma, um só Espírito, só isso. batismo, Só isso. Um só Senhor. É que tá tudo leve. Vamos lá. Mas que não se preocupe, mas que sejam unidos naquilo que é para fazer. Qual é o seu ofício, qual é a sua função, o que você tem que fazer, que todos sejam um. Essa é a plena unidade da fé. A plena unidade da fé é isso aí. Vai ser difícil, porque é um desafio muito grande. Durante muito tempo, né, como a igreja brasileira ela olhou muito para a igreja americana, e a igreja americana ela foi montada em cima da doutrina dos pastores. A igreja brasileira sofreu muito, a igreja americana sofreu um êxodo muito grande, né? Então, uma luta tremenda lá. Mas aqui na América do Sul, parece que o apostolado e o profético têm se levantado de uma maneira muito forte, né? Então, nós estamos aí em um novo momento. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que eu quero trazer para a mesa, para esclarecimento do ouvinte, o que é o fundamento? Que fundamento é esse? Bem, profeta, o que é esse fundamento? Que vem, não é através do pastor, é através do apostolado e do profético, né? Que eles Paulo caminham... tinha tanta certeza nesses fundamentos, tanta certeza, que ele diz assim, ó que coisa, profeta. Ele diz assim, ó, não sou eu apóstolo. Ele faz uma pergunta, me diga aí. Eu vou dizer, profeta,
Paulo tem tantos fundamentos, tanta certeza, que ele diz: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus, Cristo nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Isso é ter consciência e não pedir apoio a ninguém. A ninguém. Eu pedi alguém na minha consagração? Ninguém. Esse cara, você é pastor? Não, você é o quê? Eu sou obreiro. A igreja é. Lembra? Multidão de gente entrando, vindo na ilha. Eu na ilha, e gente indo pra ilha, atravessando a ilha pra ficar na ilha. Isso aí foi também. Numa casa, aluguei uma casa pra morar na ilha, pra correr, pra não ter que ir. O pessoal ia pra ilha, ele foi. Então, tô nem aí. Sabe o que Paulo diz? Não sou eu, eu vi, eu sei de onde eu saí. Deus tirou a arma da minha mão, Deus tirou de tudo de ruim. Eu quero saber quem está pensando em mim. Eu vou andar e marchar e ver tudo que aconteceu, que Deus tem para acontecer. Esse negócio do profético, ele é tão forte, né? Que Atos capítulo 2, versículo 17, que fala do derramado do Espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, né? O profético, ele está aceso demais em cima desse tempo de agora, né? Pedro fala, isso é. Estão se atrapalhando, bispo. Estão achando revelação. Agora, você tem encontrado mesmo pessoas profetizando? Falo sério, eu estou sendo sincero. Você tem ido para cultos onde tem pessoas profetizando? Muito pouco. Pronto, acabou. Então isso não está tão grande como nós estamos pensando ou falando. Porque a profecia, a palavra profética, a palavra, o dom profético que vai trazer algo novo, boas novas para a igreja, para tudo, ela não está, porque o pessoal está profetizando, é o carro, está profetizando é que Deus é isso que vai te dizer, está revelando um casamento. Estou vendo aqui o número da sua carteira, da sua identidade, e estão dizendo que é profecia. Não tenho nada contra isso, porque isso também, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, que o indoto, ele entra à igreja e ele é revelado por todos, não é por um. Aquilo que está no culto do coração dele. Olha aí que dom. Voltando aí na questão da pergunta, você vê que de tempo em tempo a gente sofre aqueles ventos, né? Como a Bíblia fala, os ventos de doutrina. Isso. Por isso é importante essa questão dos fundamentos apostólicos, né? Trazendo sempre a igreja para o lugar certo, que é uma igreja em cima de uma igreja cristocêntrica, uma igreja que não negocia a palavra, que não negocia a questão da santidade. Então, naquele afago de querer crescer, às vezes a gente acaba nos perdendo e negociando algumas coisas que são inegociáveis. Por isso que é importante essa questão da doutrina apostólica, porque ele não está preocupado em si com o crescimento, está preocupado se a igreja é cristocêntrica. Está preocupado com a sã doutrina. Isso aí que você está falando é profundíssimo. Uma coisa que meu apóstolo fala, ele fala assim, nosso ministério está completando 32 anos agora, e uma das coisas que a gente pode se alegrar, porque a gente não diluiu o evangelho. Mas abriu a igreja que agora estão fazendo isso, vão fazer da mesma maneira para crescer. Não, mas é uma igreja cristocêntrica, está trazendo o povo para uma vida de santidade, de temor. Você vai ver que um dos princípios de crescimento da igreja do início era o temor do Senhor. Então não adianta a gente negociar para querer, porque nem tudo aquilo que está dando certo é certo. Por isso é que é muito prudente essa questão dos fundamentos apostólicos, para estar sempre cobrindo a igreja contra os ventos da doutrina. Eu vejo que os fundamentos apostólicos foi a maneira deles viverem, a forma deles conduzirem, a maneira, a transparência em tudo. Está sempre, mas é isso aqui, a palavra. A gente não pode negociar essa palavra. É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que preza pelo temor, é uma igreja que não pode parar de evangelizar, não pode parar, né? O perigo dos extremos. Ouça isso aqui. Negar o apostólico e o profético pode gerar uma igreja sem direção espiritual, lideranças apenas administrativas,
culto sem a sensibilidade do Espírito. Meu Deus do céu. Imagine, forte. sem sensibilidade do Espírito, o povo já não sente mais nada. E falta de discernimento espiritual. Igreja sem direção, negar o apostólico e o profético. Eu vou virar até para a câmera aqui. Meu querido e amado ministro, pastor, meu querido e amado presbítero, o bispo, olha o extremo que pode acontecer se negar o apostólico e o profético. Primeiro, uma igreja sem direção espiritual. Segundo, uma liderança meramente administrativa. Você vê, está tudo arrumadinho, está tudo perfeito, mas é uma igreja administrativa. Terceiro, culto sem sensibilidade do Espírito. E isso mexe comigo profundamente, porque a igreja ao qual pastoreio, Deus nos colocou na prateleira um período, né? Ficamos 1 ano e pouco. O Caleb esteve lá na igreja, né? O apóstolo Jota esteve lá também. Nós ficamos quase 2 anos ali, né? No primeiro andar e ali na prateleira, trabalhando fundamentos. Mas uma coisa nunca faltou: a presença do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus é o selo de que nós estamos fazendo algo que agrada ao Senhor, né? E a falta de discernimento. E essa questão da falta de discernimento é algo tão séria que nós fizemos um seminário com a doutora Neuza Tioca, né? Ela não está mais entre nós, né? Já foi levada, mas ela veio da África. Deus falou com ela lá na África, e ela veio com a equipe completa de São Paulo. O seminário foi para a igreja e abrimos para inscrição de pastores e líderes. E lotou, veio gente, tudo que é canto, tudo que é cidade, tudo que é... E eu, em determinado momento, fiquei boquiaberto, que eu nunca tinha visto tanto pastor cair endemoniado. Mas era muito, meu Deus do céu. Acho que minha inocência ministerial ali foi embora, né? Porque a gente tem uma coisa assim. Então, quanto isso é importante, a religiosidade, a religião, ela é demônio, pô. Quando a pessoa não acredita, ele está possesso. Como é que um cego guia outro? Como é que vai guiar? Como é que vai guiar? Porque quando se fala em apostólico, como não está atado? Criou uma coisa apostólica hoje e profética. Eu respeito todo mundo, não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou só trazendo um fato de algo que acontece. São determinadas igrejas, se autodenominam como igrejas, que botam aqueles instrumentos percussivos, né? E aí começa aquele batuque e o cara vestido com a túnica branca, ou alguns agora tem até conjuntozinho, né? E aí bota um talite, começa a bater, começa a rodar, começa a bater, começa a rodar, um roda-roda, entendeu? Então criou uma loucura e as pessoas estão achando que não são todos, mas a maioria ou alguns ali já tem a incorporação mesmo de espíritos, não é? Os espíritos já tem espírito, ali já são incorporados, são pessoas que recebem já incorporação. Já não tem como no terreno. Mas eu sou muito positivo assim, sabe? A gente podia falar da diferença. A diferença da igreja que flui no profético. Essa uma igreja ideia. que tem um apóstolo, que traz um direcionamento. Você percebe a diferença. Então, assim, a gente ouve muito hoje falar das coisas ruins, assim, não tem só coisa ruim nas igrejas, não tem só falsos pastores, falsos profetas, tem muito homem de Deus guardado, tem muita igreja rompendo, muita igreja séria, santo homem de Deus com visão espiritual, entregando sua vida no altar, em seriedade, em jejum, em oração, em santidade. É só não parar, gente. A verdade é a seguinte: nós temos que ser sinceros no que estamos falando. Se esses homens, dentro
Desses 7 mil que está guardado, eu tô aí. Eu só não. Eu tô na fé. Você também, pronto, eu também tô. Porque agora uma coisa é César, é só não parar. Porque as dificuldades, a luta, o aviso foi dado antes. No mundo tereis aflições. Imagine para quem está chamando. Vem cá, você foi chamado para quê, Paulo? Para padecer pelo meu nome. E você acha o quê? É por conta como o profeta falou. Às vezes dá uma missão pra gente, né? Os falsos acabam prevalecendo. Isso, vai ser exatamente. Mas é isso, não pode parar não. Vai ter aqueles que vão adentrar ali, vai fazer parte do nosso meio, mas só para destruir, só para torcer contra, só para ver a pessoa realmente destruída. Não é aquele que vai abraçar para querer ver o seu sucesso, para querer também conviver com você no sucesso. Mas se a gente se manter nessa questão dessa sensibilidade do espírito, a gente vai ver o céu se movendo. Quando o céu se move, a gente avança. Acredito nisso. Chegou aqui uma pergunta, eu quero ouvir um pouco aqui, meu querido Caleb, profeta. O apostólico e o profético substituem o ministério pastoral? Não substitui não. O pastor, ele tem um coração que Deus deu. Coração de pastor é um negócio fora de série. Tem que aguentar apanhar, porque senão... Pastor é um amor incrível. O pastor mesmo, ele tem aquela paixão, ele tem um amor, ele é um... Sabe, ele sabe suportar, ele sabe olhar, ele, por mais que esteja doendo nele, ele tem um amor de Cristo, ele tem um amor do Senhor, ele sabe, é dom, é um dom, ele recebeu, com mais que difícil que seja, pastor, vou ali na geladeira, espera aí minha irmã, espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui, aí, amor, é a comida de amanhã, não, espera aí, ajeita aqui, sim, aí ele compartilha. Ele não aguenta ver, ele cuida de ovelha, ele é apaixonado, ele vê a necessidade do outro, ele vê o sapato, ele olha para um lado, ele diz, não, peraí, vem cá, irmão, não, desfaça aí. E aí vai, por quê? Porque ele não aguenta ver, ele é o pastor. Tem gente que fala assim, se eu fosse o pastor dessa igreja, se eu fosse o pastor, eu ia pegar fulano, eu ia fazer isso, eu ia... É por isso que você não é pastor, porque pastor óleo, tem que ter esse coração. Pedro, tu me amas. Olha o chamado pastoral. Pedro, tu me amas. Isso 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro era apóstolo? Era apóstolo. Só isso. Mas eu quero entender. Pedro, tu me amas. Jesus faz uma colocação tão sobrenatural que cara, você entendeu isso? Entendeu? Então, ame Jesus. Revele o amor de Jesus na sua vida. Você é o pastor. A unção pastoral, ela flui porque você ama Jesus. Apacente as ovelhas. Mas a ovelha é assim, dizer não. Jesus me ensinou a amar ele. Por amor ao Senhor, eu vou amar as ovelhas do Senhor. E ele entende que aquele rebelde, ele é pastor de ovelhas. De quem? As ovelhas do Senhor. Não é pelo retorno, né? Que a ovelha dá. Mas é a gratidão e o amor que a gente... E o chamado apostólico, ele não pode impedir nem paralisar o chamado pastoral. Não pode. Porque antes, o chamado de Deus para o homem quadrado, né? é o quê? Apacenta, o apóstolo Pedro, tu me amas, apóstolo Pedro? Então apacente. Então seja pastor das ovelhas que eu estou te entregando. Além de seja apóstolo, mas seja pastor. Você não está sendo pastor, você é apóstolo, mas eu quero que você seja pastor. O apóstolo pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um evangelista. Eu ainda não vi. Pode ser um eu ainda não vi. Não sei uma pessoa com 5 ministérios. Não. Tem muitos ainda. Mas a característica do apóstolo entre o pastor e o pastoral, veja uma característica que Jesus faz. O que é o apóstolo? É aquele que é o maior, mas é o servo de todos. Ele serve, ele aprendeu, ele tem uma escola. E a escola dele, ele ele tem uma história. Para ser apóstolo, ele tem uma história. Ele lavou o banheiro da igreja, ele limpou, ele carregou. Ele não nasceu apóstolo, ele pastor. Não, ele tem uma história. Vá ouvir a história de cada um. Talvez não só ouça a história bonita, as bênçãos, mas olhe as lutas. Ouça a história de cada um, o sofrimento. Eu já estive na casa de pastores, de apóstolos, eu levantei a calça dele assim, cara, você vai ter um derrame.
Ele estava com quase uma trombose na perna. A esposa disse, ele sangrou essa noite pelo nariz. Eu disse, cara, vá. Aí era um domingo, ele foi segunda-feira pro médico, o médico deu uma dieta, cuidaram e tal, e daqui a pouco ele teve que perder 20 quilos para salvar a vida dele. E ele estava assim num ativismo dentro da igreja, teve que parar um pouco, olhar um pouco para a família. E aí tu pensa que a ovelha vai estar preocupado, mas ele ama o rebanho. Ele ama aquele povo, e é um amor inexplicável, e porque tem que amar. Aí ele disse, eu amo Jesus, é por amor do Senhor. Você vê que domingo a igreja está cheia, mas a gente percebe que não veio para a igreja. O pastor Segunda-feira a gente está na cola. O pastor sabe. E quando mais sabe, é quando nasce dele. Ele gerou. Ele dói nele, porque é como uma mãe que perde um filho, é um pai que perde, ele sabe a dor, dói, a alma geme. Por quê? Porque ele ama a Deus, e se amou a Deus não será diferente. Você acha que Jesus não fica triste? Eu acho que o Espírito Santo também não entristece, porque quando perde uma vida, quando perde uma alma, a alma só falta sair de dentro do corpo, porque o pastor ele é apaixonado pelo seu ministério. Deus chamou, antes houve uma preparação, não é o título, querido, não é o posicionamento. Cada ovelha que a gente perde é como se a gente estivesse sendo dilacerado, né? A diferença de Elias e Eliseu foi isso aí, porque Elias, ele fazia o ministério dele por amor, por obediência a Deus, por amor a Deus. O Eliseu veio o Geazi veio fazendo o quê? Geazi veio pela fama, veio pelo que o ministério dá. O ministério profético, ele dá o quê? Ele dá fama. Ele dá fama. Ficou sem graça, sem unção, sem posição. O ministério, ele dá o quê? Ele dá bens, ele dá o quê? Dá fortuna. Não sabemos disso, não podemos negar isso. Ele dá. Se a pessoa focar, ele dá isso tudo. Tanto assim que veio Naamã cheio de quê? Cheio de ouro, cheio de presentes. E aí o que? Foi que ele viu, criou o olho naquilo, o que ele queria. Ele foi no que ele queria. O ministério dele era aquele ali. O apóstolo ele tem uma coisa que chama é uma palavra que só os céus têm, e foi o céu que revelou essa palavra, assim como aleluia. Gratidão é uma palavra que vem dos céus. O ingrato, ele não tem acesso aos céus. É verdade. O ingrato não tem acesso aos céus, mas aquele que é grato, ele sabe adorar, porque a gratidão vem através da adoração. Mas tem uma coisa boa que eu descobri na unção apostólica. Caramba, eles dão um paletó, eles dão um relógio, ele abre mão de tudo, eles não abençoam um, aí daqui a pouco, não, vou dar até o carro. Ele diz, não, por quê? Porque é espontâneo, os caras são, é liberal, o que é isso? Não, eu quero ver alguém abençoado, eu quero ver bem, assim, eles se desprendem, aí Deus faz assim, então vamos mandar manda mais. Quanto mais se dá, mais será acrescentado, né? Não são desprendidos. Se você pudesse resumir, perguntar ao meu bispo aqui, pudesse resumir os desafios de um ministério apostólico e profético, quais seriam os desafios? Resumidamente. Vamos assim, citar pelo exemplo do apóstolo Paulo, né? Você vê que o apóstolo Paulo foi muito questionado. É como se cada igreja que ele tivesse a necessidade de provar que ele era um apóstolo, né? E foi privado, né? Você vê que eles não serviam Pedro do mesmo jeito que serviam Paulo, né? Então eu acho que o grande desafio é você mostrar, a todo instante ter que demonstrar que você é um apóstolo, até chegar à conclusão que não vai ter como ele provar que ele é um apóstolo. Porque eu creio que é o seguinte, o mesmo Deus que deu uns para apóstolos é o mesmo Deus que vai provar que nós temos esse chamado apostólico, né? Você vê que tudo o que Samuel falava, Deus fazia cumprir. Todos em Israel ficaram sabendo que Samuel era um profeta. Então eu acho que é uma perca de tempo se a gente querer ficar querendo provar que é a gente seguir o nosso instinto, a nossa unção, e fazer com que aquilo que Deus colocou em nós venha sair, né? Venha exalar da gente essa questão tanto da unção apostólica como da unção profética. Um profeta não vai conseguir provar para ninguém que ele é um profeta, não vai, mas dentro de pouco tempo quem anda com ele vai discernir. O Caleb é um profeta, o Caleb é um homem de Deus,
Por quê? Porque é inevitável quem tem o Espírito de Deus não discernir quem tem esse chamado. Amém. Por isso que tem coisa, bispo, que a gente só consegue discernir andando junto. Se esconder atrás de uma tribuna, na frente de um celular, é fácil, tem muita gente. Mas eu quero ver andando junto, vocês vão conseguir realmente demonstrar que ter chamado, tanto como apostólico como profético. Mas o próprio Deus se encarrega de demonstrar, senão esse aqui é meu. E parece que Deus moe a pessoa, moe Deus. E a gente não pode se justificar. Deus ele espreme, ele tira todo o nosso velho homem, ele tritura a gente. Eu acho que isso já é para matar mesmo o nosso ego. Como profeta, eu vou dizer algo aqui de vocês, e talvez até de outros apóstolos, e profetas e pastores. Durante o ano todo, Deus tira um dia para visitar cada um de vocês. E é um dia especial. É um dia específico, onde você acorda, ou a madrugada, não importa, ele vai te acordar, ele vai te chamar. E aquele cantinho, de repente parece que todo mundo sai de casa, alguém some, e de repente você se encontra sozinho, você e Deus, e ali ele te visita. Você não diz uma palavra, mas ele está trazendo, ele traz um projeto, ele traz uma unção, ele te quebranta todo por dentro, você é moído, você é quebrantado, e aí você começa a orar em língua, e começa a orar com Deus ali, começa a se derramar, a adorar. Tem música até que você vai dizer, nunca ouvi essa música, de repente começar a ouvir aquele louvor e a visitação de Deus, do Espírito. Põe aquele momento seu. Aí, de repente, depois fica aquela brisa suave. Você vai, não conta nada para ninguém, não fala nada com ninguém, e Deus começa a te dar coisas novas. Glória a Deus. Esse é o tempo que Deus precisa sentar, porque Ele é Pai, Ele cuida. É aquele momento de o Pai sentar. Estou falando do Pai, não a divindade, não um Deus poderoso, não aquele Pai que senta e diz assim, ó, vamos conversar uma conversa de pé de ouvido aqui, e você não consegue dizer nada, você se derrama na presença dele, depois vai ver suas atividades normais e ver que Deus te visitou naquele dia. Glória a Deus. Já está afindando, né, o programa. Então, essa pergunta é de qual a dificuldades no ministério apostólico e profético? Desafios, né? Não dificuldade, mas qual é o desafio nos dias atuais, né? Para homens que estão eu vou dizer de mim. Vamos lá. O apóstolo Paulo, como exemplo, né, de um dos apóstolos que mais sofreram esse confronto, ele disse que se fez gentil para ganhar gentil. Né? E disse que até se fez judeu. O que ele quer dizer isso? Ele sendo judeu também. Mas isso ele fala aqui na questão religiosa, que não era mais aquele religioso. Ele se fez um religioso para ganhar ele, tirar eles daquela religiosidade e apresentar Cristo que libertou ele dessa religião. Então a maior dificuldade hoje para mim, que sou um amante e nasci praticamente desde 13 anos de idade no esporte de combate, no boxe, tenho amizades vivendo até os dias de hoje, crianças que nós tiramos da rua, projetos de rua, projetos que a gente alimenta crianças. Para mim, a dificuldade é essa, manter a pessoa entender que eu não, por mais que eu não esteja aí para quem está falando, eu estou vivendo, eu vivo nessa comunidade, eu vivo com a sociedade, e a sociedade cobra, e cobra mesmo. E mais ainda, são aqueles que fazem parte dessa cúpula religiosa, de tudo você ter que dar satisfação. Então, a dificuldade hoje para um apóstolo ou um profeta é se manter sendo você, sem você querer parecer com o apóstolo Paulo, Pedro ou qualquer outro do passado, nos tempos dele. Mas você se manter como você, como pessoa. Só para acrescentar, por isso que Deus não trabalha com xerox. Pronto. Então, quando Eliseu disse, eu quero a porção do teu espírito, Deus trabalhava com Elias com fogo. E com Eliseu, Deus trabalhou com água. Deus
vai trabalhar com as originais. Seja um original de Deus. Para que Deus chamou para isso? Então, Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? A unção é essa, específica, é isso, assim, pronto. Vou trabalhar em cima daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. É o mesmo Deus, o mesmo Espírito, mas há diversidades de dons. Então, deixa eu fluir naquilo que Deus me chamou. Por exemplo, tem profetas que teve visões, outros realmente teve palavras literadas, palavras reveladas, e só era aquele profeta que falava. O outro tinha visão espiritual. O outro era um profeta que trabalhava com atos. Vou pegar aqui, vou pegar esse objeto. Ezequiel 4 fala, Ezequiel 24, 15 também fala, Deus fala só, vou fazer assim, faça assim, se amarre para um lado, depois no dia seguinte se amarre do outro lado, depois vai comer tal pão assim, porque eu vou fazer dessa assim eu farei com a casa de Israel. Então, é um profeta que tinha visões, mas aí a ação é isso aqui. Aí você vê um profeta de nobreza como Daniel, no meio do palácio, no palácio de Nabucodonosor, mas tem isso, agora eu vou te revelar o profundo e escondido, coisas profundas. Querido, deixa eu só explicar. Eu tenho essa graça de Deus me levar em dimensões no mundo espiritual. Deus me leva, não sai falando nem nada, porque é uma coisa muito particular, muito criteriosa, mas Deus leva e mostra dimensões, como se fosse o passado, o presente e o futuro, e Deus mostra, e saber falar, e saber reproduzir aquilo que você sem ferir. É real isso. Então essas dimensões existem, mas é uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de tempo com Deus. Não é mágica, a coisa não acontece. Então é preciso entender que o apostólico também é algo forte. Deixa eu dizer, o apostólico ele vê os céus abertos, o céu se abre, a prova está com João. É aquele que tem o amor de Deus, aquele que está perto de Deus, que quer ouvir o coração do Pai, e o céu se abre, vem que eu vou te revelar, faz isso e isso, escreve aí agora. Escreve aí, João, a carta aqui para tal igreja. Por isso que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos que realmente fluíram, escreveram cartas. E quando não é carta, no tempo de hoje, faça os programas, façam coisas consistentes, com fundamentos bíblicos, fundamentos reais, para a edificação do corpo. E ajudar o seu semelhante, porque você é um instrumento de Deus na terra. Então cresça nessa graça, porque a graça ela é poderosa. Que vai ter sempre os prós e os contras, e mais ainda os contras. Então se a pessoa não souber quem ele é... Nosso tempo está chegando ao fim, passa realmente muito rápido. Né? Quero agradecer a vocês por terem atendido esse chamado. Eu estou assim, muito edificado. Diria até que estou me controlando aqui. Né? E eu vou encerrar aqui o programa e eu vou pedir para vocês que façam algo aqui. É algo particular, não vamos fazer ao vivo porque o horário não nos deixa. Mas eu quero agradecer ao profeta Caleb, nosso querido bispo, nosso apóstolo. Queremos agradecer a vocês de coração por terem nos levado a uma dimensão em Deus assim, muito especial, tá? E você que está nos assistindo aí, tá? Se inscreve no canal, fique atento aí na TV Life América para estar recebendo esse conteúdo e nunca saia da presença de Deus. Grande abraço.